dia a todos aqui presentes. Meu nome é Luana Viederquer Pereira. Sou da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Educação, Comunicação e Artes do Colegiado de Pedagogia. Meu orientador foi o professor e doutor José Carlos da Silva, e o nome do meu trabalho é Labirintos da Memória, Acervos Internacionais sobre a Tríplice Memória Fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Sou integrante do PIBIC de forma voluntária, pela CAPES, e o meu trabalho ele começa iniciando com a apresentação entre a fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, sendo um local de diversas memórias. Dentre elas, a gente tem memórias políticas, diplomáticas, militares, de migração, de litígios. De litígios seriam memórias controversas na área jurídica, de transeuntes, de meliantes, de indígenas e etnias. Memórias e atores, eles encontram diferentes dispositivos e formas narrativas. Dentre essas formas narrativas que a gente pode observar, a gente tem marcos divisórios, como o Marco das Três Fronteiras, pontes, rios, monumentos, cidades históricas, acervos, museus, obras. No caso, obras são o foco dessa apresentação e deste trabalho. Engenharia moderna, como a usina hidrelétrica, e planos de diretores que vertem de nomes iconográficos, nomes de importante história, de importante renome na história desses países. Os objetivos do trabalho eles foram a busca pela compreensão de termos que descrevessem o Paraguai e que compreendessem como que foi a sua formação nos diversos aspectos. Então, eles levaram a uma análise histórica do processo de efetivação e de desenvolvimento do país na área territorial, econômica, social, e criando assim a cultura do país. Olhar para esses países, eles levaram em conta a busca pela compreensão de termos compilados. Então a gente acabou delimitando termos que a partir da história e da geografia local levaram a cartografia da totalidade de um território. Então, por meio do território e da história deste território, a gente conseguiu descrever os termos abordados pela pesquisa, onde a gente utilizou documentos e geografia, para abrir portas para uma pesquisa que visasse a compreensão da criação da memória socioeconômica, política, cultural acerca deste território. Os materiais e métodos utilizados pela pesquisa foram o portal de Harvard Library, onde se buscou na coleção digital Latin America Puppet Digital Collection, que segundo eu vou ter que ler os nomes versão em inglês, que segundo as informações dos leitores, Scarce and Unicate Puppets primarily from Chile, Cuba, Bolívia and Mexico, published around the 19 and early 30 centuries. Ou seja, foi uma coleção, meu inglês é horrível, foi uma coleção exclusiva e rara, principalmente sobre o Chile, Cuba, Bolívia e México, que foram publicados entre o século XIX e início do século XX, ou seja, os anos de 1813 até 1915, por aí. As fontes bibliográficas dessa biblioteca não foram exclusivamente sobre esses países, visto que a gente focou entre a Tríplice Aliança, Brasil, Paraguai e Argentina, e os escritos foram totalmente em espanhol. Então, foram obras traduzidas diretamente do portal. Eu criei uma tabela para traduzir essas obras, então eu coloquei as principais citações nessa tabela de fichamento em espanhol, fiz a tradução do espanhol e coloquei em qual termo descritivo que a gente estava buscando, Então, eles foram selecionados previamente, esses termos, conforme o interesse da nossa coleta de dados, que levou a uma busca sobre as obras e, consequentemente, levou aos autores. Outros termos também foram Paraguai com Y e com I, território, fronteira, pátria, indígena, segurança, povo, migração, defesa nacional e militares, que foram os termos de escritores que a gente utilizou nessa pesquisa. A busca ela deu a existência de 12 obras publicadas entre 1913 e 1995, corrigindo o que eu tinha falado anteriormente. No banco de dados, onde no trabalho em questão foram analisadas minuciosamente 5 obras. Essas obras descreviam minuciosamente também cada quesito do país, como, por exemplo, a obra de Romero, de 1864, que descrevia minuciosamente cada setor do país, como, por exemplo, a economia, o setor do povo, o setor militar e, em específicos termos mesmo, relacionados à pesquisa. Quase todos os
Os trabalhos que eu analisei foram como se fossem diários que descreviam tanto o território como era cada região do Paraguai, por exemplo. O resultado e as discussões levaram à percepção de que Gontijo, 2015, Neves, 2011, Bentiviglio, 2017, Oliveira e Gontijo, 2016, consideravam também a história das historiografias, ou seja, eu tive que pesquisar como que se dava a história como que se dava o processo de construção da história. Então, o processo de construção da história, ele me levou a três objetivos, que foi a arte de escrever a história, então a relatação da história por meio de documentos, que eram os livros analisados, um corpo de obras históricas referentes a uma determinada época, no caso, que foram as obras analisadas em um período delimitado da história, já que era aquele período que eu queria descobrir, e um modo pelo qual as obras foram produzidas. Como todas elas utilizavam termos descritivos e detalhavam minuciosamente como que era naquele período. O potencial de dados gerados pela bibliometria se apresentou como insumos valiosos, então eles eram como se fossem resultados de estudos arqueológicos e epistemológicos regionais, onde eles apresentavam dados específicos do saber que eu estava procurando. Então, ao ler a construção da memória da historiografia, ela teve que ser lida na contramão, porque muitas vezes havia muitas controvérsias entre os termos descritivos. E sempre leva, o pesquisador a ciência como produtora de resultados, e sempre a se contradizer, Tipo, você pesquisa uma coisa, até dali um pouco já não é mais aquilo. A ciência está sempre se modificando. A especificação dos elementos envolvidos na formação de um corpo... a ciência, assim como produtora, ela produz resultados. No caso, ela me levou a 3, que foi a especificação de elementos envolvidos na formação de objetos de um campo discursivo, a adoção dos conceitos de intertextualidade e de dispersão como características da formação discursiva, e a constatação nas práticas discursivas, que foi o próprio documento em si, de um imperativo pragmático que determina a existência de sistemas de exclusão, dos quais decorre o poder que se investe nos autores no processo de produção de conhecimentos. Então, a gente vai abordando obras, às vezes essa obra não trata do que a gente quer, então a gente adota do método de isso aqui vai servir, isso aqui não vai servir, isso aqui é o que eu estou procurando, isso aqui é para uma outra pesquisa futura. E por conclusão, a gente chegou que os resultados eles levaram a uma compreensão, sobre a historiografia e como ela é essencial no processo de escrita da história de um país ou de um povo, e ela leva a uma melhor construção descritiva dos termos pesquisados. Então, a gente consegue, com mais detalhes e com mais apropriação, descrever esses termos, que no caso foram os termos que a gente buscou analisar, para reduzir a pesquisa e delimitar. Então, a ciência, nesse processo, ela vai utilizar diferentes artifícios e o pesquisador ele vai se deparar, com diferentes resultados. Então, você tem que ser parcial e imparcial, às vezes, para poder construir uma percepção crítica sobre a realidade que nos cerca e, assim, conseguir produzir um material que ajude a sociedade a entender a construção histórica por meio de materiais descritivos e que são importantes para a humanidade. Ou seja, a gente estuda os termos, produz um material que fique mais fácil com que as pessoas tenham acesso a esse material e compreendam, nesse caso, a história entre o Brasil, a história, historiografia, história e geografia, do Brasil, do Paraguai e da Argentina, que foram os países foco. Por fim, eu deixo aqui os meus agradecimentos ao meu orientador, o professor Dr. José Carlos da Silva, que desde a graduação ele me auxiliou no processo de aquisição de conhecimentos, e também agradeço a ele como um orientador, sempre desempenhando seu papel com auxílio exímio, sempre agradecendo e esclarecendo todas as minhas dúvidas e auxiliando no desenvolvimento do projeto. Sem ele não seria possível, e também sanando todas as minhas dúvidas pertinentes ao mesmo. Também agradeço ao nono EACIT, pela possibilidade de compartilhar, de compartilhar os conhecimentos científicos produzidos ao longo desta pesquisa. Muito obrigada.